Caso Suzane. A família. A famosa família aristocrata von Richthofen da Alemanha possui vários membros ilustres em contexto mundial. Manfred Albert von Richthofen e Marisia se conheceram na década de 1970, quando ela cursava medicina e ele fazia engenharia na Universidade de São Paulo. Depois do casamento, foram estudar na Alemanha. Na volta, ele começou a trabalhar para empresas privadas até chegar à Dersa, a estatal que cuida das estradas de São Paulo. Quando voltou da Alemanha, Marisia abriu seu consultório de psiquiatria. Suzane nasceu em 3 de novembro de 1983. 4 anos depois, veio o caçula Andreas. Nas vizinhanças da casa onde a família morou por quase 15 anos, na zona sul de São Paulo, os 4 são lembrados com simpatia. Era a família Doriana, a família feliz, diz a psicóloga Luciane Mazolenes, vizinha do casal, a quem Suzane chamava de tia. Os von Richthofen se mudaram do sobrado avaliado em R$400 mil em 2000, mas Manfred e os filhos iam com frequência à casa para pegar correspondências e varrer as folhas do quintal. Marisia von Richthofen era considerada a mais extrovertida e popular da família Richthofen. Segundo um amigo pessoal, Manfred não era uma pessoa expansiva, mas tinha muito bom humor, era muito inteligente e prezava pela educação dos filhos. Ele trabalhava na Dersa desde novembro de 1998 e era diretor de engenharia da empresa desde junho de 2002. Como funcionário dessa empresa, participou do projeto de construção do Rodoanel Mário Covas de São Paulo, via expressa que contorna a cidade ligando várias rodovias. Manfred recebia na estatal R$11 mil mensais, mas tinha posses por causa da sua família. Marisia, que mantinha um consultório psiquiátrico, ganhava em torno de R$20 mil em consultas. A fortuna de Manfred era avaliada em cerca de R$11 milhões em valores atualizados. Tendo como patriarca um engenheiro alemão naturalizado brasileiro e matriarca uma renomada psiquiatra, a base familiar era constituída de uma educação rígida. Pelos relatos dos vizinhos, a família era muito discreta, dificilmente faziam festas na residência. Suzane, aos 18 anos, cursava direito e falava 3 idiomas. Suzane e Andreas eram muito próximos um do outro. De acordo com os relatos, os dois sempre foram unidos, cúmplices e confidentes. Um sempre protegeu o outro, afirmou uma amiga de infância de Suzane. Nunca viu os dois brigarem. Eles conversavam muito e se davam bem, disse a ex-funcionária Cilândia. O garoto também gostava de brincar no quintal de casa com uma espingarda de chumbinho e de cuidar de um porquinho da Índia. Andreas estudou com a irmã no colégio Humboldt até o fim de 2001, quando passou a estudar no colégio Vértice por decisão de seus pais, já que Suzane não havia sido aprovada em um vestibular da USP. Na época, o colégio Vértice era número 1 em aprovações do vestibular da USP. Em julho de 2006, o Ministério Público do Estado de São Paulo chegou a reabrir uma investigação sobre o espólio da família e um suposto enriquecimento ilícito de Manfred com as obras do trecho oeste do Rodoanel. Os recursos iriam para uma conta na Suíça e seriam destinados a Suzane. O caso havia sido investigado pela primeira vez em 2004, mas foi considerado inconclusivo. Um novo inquérito correu sob segredo de justiça e em 2015 foi novamente arquivado por falta de provas. Andreas Albert von Richthofen nasceu em 26 de abril de 1987. Era um garoto caseiro, considerado tímido e com poucos amigos. Passava a maior parte do tempo trancado no quarto, vendo televisão ou no computador. Era educado com os empregados da mansão e esperava a chegada do seu pai todos os dias, quando comentava sobre seu dia. Quando a família ia para o sítio que possuía em São Roque, Andreas e Manfred faziam objetos de marcenaria e cuidavam das plantas do jardim. O garoto estudava 2 idiomas e era a faixa marrom de karatê. Andreas tinha um temperamento reservado como o de seu pai. Recebia na época cerca de R$2 mil mensais de mesada e, ao contrário de Suzane, guardava a maior parte do dinheiro. No dia 3 de julho de 1999, Andreas recebeu de presente dos pais uma aeromodelo de 1 metro de comprimento, que levantava voo alcançando até 18 metros de altura e possuía autonomia para ficar no ar por até 20 minutos. Um brinquedo muito desejado para quem ouvia do pai, desde pequeno, as histórias sobre o famoso Barão Vermelho, herói de guerra que combateu na Primeira Guerra Mundial. Um dos motivos do presente era tentar socializar Andreas, que era um jovem tímido e não tinha amigos. Passava o tempo todo no quarto jogando videogame.
No mesmo dia que ganhou o presente, pai, mãe e filho foram ao Parque do Ibirapuera, onde os amantes do esporte de aeromodelismo praticavam as acrobacias. Suzane, nesse dia, ficou em casa. Lá, eles conheceram Daniel Cravinhos, considerado o melhor professor de aeromodelismo da pista. Desde os 13 anos, Daniel se dedicava ao aeromodelismo. Foi campeão paulista, brasileiro, pan-americano, sul-americano e o quinto melhor do mundo em aeromodelismo, em 1998, em um campeonato disputado em Kiev, na Ucrânia. Colegas do aeródromo dizem que ele era muito habilidoso para construir e pintar os aparelhos, e era de fazer aviões que ele vivia, ganhando cerca de R$ 1.400 por unidade. Chegou a cursar 6 meses de Direito na Universidade Paulista, mas largou o curso porque não gostou dele. Daniel, então, foi contratado para montar o avião do garoto e começar a lhe dar aulas. Marísia, querendo evitar o tumulto do parque, incumbiu Suzane de começar a levar o irmão para as aulas. Suzane e Daniel se conheceram em agosto de 1999. Foi a primeira vez que a loira conheceu o rapaz. De início, Suzane não se interessou muito por aquele jovem com cara de nerd, mas conforme Andreas e Daniel passavam mais tempo juntos, Suzane começou a olhar ele com outros olhos. No início, o engenheiro Manfred e a psiquiatra Marísia achavam que se tratava de algo passageiro e não se incomodaram, mas não demorou muito para começarem a ficar bastante insatisfeitos com o relacionamento e chegarem até a proibir que o casal ficasse junto. Ele era instrutor de aeromodelismo do meu irmão e foi minha mãe que me apresentou a ele. Fomos nos aproximando aos poucos e começamos a namorar. Minha mãe não gostava dele. No começo sim, como amigo, instrutor, mas não como meu namorado. Não como alguém para fazer parte da minha vida. Quando o relacionamento começou a ficar sério, ela passou a conhecê-lo, quem era o Daniel e a vida dele em si. E ela passou a não gostar mais. Ela me dizia que ele ia me levar para o buraco e eu não acreditava. Começou a cortar o relacionamento e eu comecei a namorar escondido com ele, contou. O comportamento obsessivo de Daniel, além dos empréstimos e presentes que ele recebia de Suzane, passou a preocupar os pais da garota. A má influência do namorado ficou evidente quando ela começou a se drogar com maconha, êxtase, éter e cola. Daniel e Suzane tinham um relacionamento sufocante, de acordo com depoimentos de amigos e familiares. Os namorados passavam a maior parte do dia juntos e a estudante omitia dos pais os encontros constantes com a aeromodelista. Os dois também viajavam sem o conhecimento de Marísia e Manfred. A harmonia entre Daniel e a família Richthofen chegou ao fim em abril de 2002, quando o jovem foi ao motel com o namorado e mentiu para a mãe. Marísia viu o carro dela em frente à casa dos Cravinho e obrigou Suzane a contar a verdade. A partir desse dia, decidiram proibir o namoro. Os dois mantiveram um namoro escondido por quase 2 anos. Manfred, pai da garota, não aceitava que a filha namorasse um jovem que não estudava nem trabalhava. Suzane estava no 1º ano do curso de Direito na PUC. Daniel se diz autônomo e não fez faculdade. Segundo o aposentado Walter Nimir, 65 anos, amigo de Richthofen há 25 anos, o pai da garota tinha comentado que ela tinha um novo namorado e que ele não era do seu agrado. Em julho desse mesmo ano, o casal Richthofen chegou a viajar para a Europa e deixou os filhos sozinhos. Daniel passou vários dias na casa da namorada, que também foi frequentada por Christian. Foi nesse mês que teria surgido a ideia de assassinar os pais dela. Os envolvidos apresentam, entretanto, versões diferentes sobre a ideia do crime. Segundo Daniel no tribunal, Daniel Cravinhos afirmou em depoimento ao 1º tribunal do júri que Suzane von Richthofen sempre pensou em matar os pais e tinha vários planos para matá-los, como colocar fogo no sítio da família enquanto eles dormiam e cortar a mangueira do freio do carro. Daniel disse que Suzane revelou a ele que queria matar os pais depois de algum tempo de namoro. Segundo ele, a jovem disse que era constantemente castigada pelos pais e que Manfred chegava bêbado em casa e, além de castigá-la, ia ao quarto dela e passava a mão em suas partes íntimas. Daniel afirmou que Andrea sabia que a irmã temia a ida do pai ao quarto dela e, por isso, chegava a dormir no quarto de Suzane para evitar que isso acontecesse. Daniel contou aos jurados que também Marísia batia na garota. Disse que chegou a presenciar uma cena na qual Marísia bateu com um tamanco em Suzane por causa de um sorvete que ela queria tomar. Segundo Suzane no tribunal,
A garota afirmou que o plano de matar os pais veio todo de Daniel, que, segundo ela, desenvolveu o hábito de comentar com a namorada como a vida seria melhor sem os pais da menina. Suzane se colocou como uma escrava de mulherzinha manipulada por um Daniel e familiares que estariam o tempo inteiro mais interessados em se aproveitar do dinheiro da família Richthofen. Um dia, a gente estava na beira da piscina e ia passando um avião. Daniel olhou para ele e me pediu para imaginar como a gente seria muito mais feliz se o avião caísse e os meus pais morressem, afirmou. Segundo a jovem, essas conversas aconteciam sempre que ela e ele estavam maconhados. A Polícia Civil levantou a média de notas de Suzane no primeiro ano de Direito da PUC. Foi 8 em todas as disciplinas. Ela teria se indisposto com Manfred com mais gravidade numa briga do Dia dos Pais em agosto, quando Manfred teria lhe dado um tapa no rosto. Para a polícia, esse foi o start do planejamento do crime. Ligando isso com as boas notas, a polícia intuiu que a frieza de Suzane seria tamanha a ponto de ela planejar o crime por 2 meses sem deixar que os planos mórbidos prejudicassem o seu desempenho escolar. Execução da morte. Ambos os assassinatos foram detalhadamente planejados por Suzane e pelos irmãos Cravinhos. O jovem casal levou o irmão de Suzane, Andreas, para uma lan house, na qual ele passou a noite jogando videogame. Christian se encontrou com Suzane e Daniel próximo ao estabelecimento e os 3 foram para a mansão dos von Richthofen no carro dela. Perto da meia-noite, o vigia do condomínio notou a chegada do veículo, que entrou pelo portão da garagem e estacionou no pátio da casa. No local, Suzane abriu as portas da casa para que Daniel e Christian, portando barras de ferro, iniciassem o procedimento. Ela subiu até o 2º andar e confirmou que os pais estavam dormindo. Então, ordenou que os irmãos Cravinho entrassem no cômodo. Utilizando luvas cirúrgicas, Daniel ficou encarregado de golpear Manfred, enquanto Christian atacava Marísia. Durante a perícia, foram constatadas algumas fraturas nos dedos das mãos de Marísia, em decorrência de uma tentativa de se defender, colocando-a sobre a cabeça. A agressividade do ato impediu qualquer tipo de reação. Foram dadas pelo menos 6 pancadas em cada vítima com as barras de ferro, e com tamanha violência que o sangue respingou até o teto acima da cama. Marísia e Manfred ainda estavam vivos depois de receber as pancadas, quando os irmãos Daniel e Christian resolveram usar toalhas molhadas para tentar asfixiá-los. O casal agonizou por alguns minutos. Segundo o que os irmãos contaram na reconstituição do crime, Manfred e Marísia emitiam sons que pareciam um ronco depois que receberam os golpes. A demora do casal em morrer surpreendeu os irmãos, que mudaram de estratégia. Primeiro, os 2 foram ao banheiro e molharam as toalhas na pia, de acordo com a chefe dos peritos do DHPP. Os irmãos pressionaram as toalhas molhadas contra o rosto de Manfred e Marísia, mas eles não morreram. Daniel foi à cozinha e pegou uma jarra. A água foi usada para encharcar a toalha e também foi jogada no rosto de Manfred. Christian desceu para o térreo da casa e recebeu de Suzane von Richthofen um saco de lixo e a colocou na cabeça de Marísia. Segundo Jane Marisa Pacheco Bellucci, a chefe dos peritos do DHPP, ele disse que colocou a mão por baixo do saco e pressionou a toalha na garganta da mulher. O casal morreu logo depois. Para a perita, o ronco descrito pelos irmãos pode ser falta de oxigênio ou outras reações no estado pré-morte, mas, segundo Jane, a causa do óbito são as pancadas na cabeça. O casal não resistiria aos ferimentos mesmo sem asfixia. O laudo necroscópico relata que o casal morreu em decorrência de traumatismo craniano. No caso de Marísia, cita que há sinais de asfixia. Um dos ossos do pescoço foi fraturado. Após terem certeza de que os 2 alvos estavam mortos, os 3 criminosos passaram a produzir um álibi. Os agressores decidiram revirar o quarto do casal e posicionar uma arma calibre 38 de Manfred ao lado dos cadáveres. Suzane forneceu sacos plásticos para que eles colocassem suas roupas e as armas do crime, os quais foram descartados e jamais encontrados. Como parte do plano, Suzane, utilizando uma faca, abriu uma maleta do seu pai, na qual sabia se encontrar dinheiro, e pegou cerca de R$ 8.000, 6.000 euros e $5.000, além de algumas joias pertencentes ao casal, em uma vã tentativa de forjar um latrocínio, rapidamente descartado pelos investigadores. Tal quantia foi entregue a Christian como pagamento pela sua participação. Após a execução, o casal de namorados passou para a última fase do plano.
produzir um álibi. Após saírem da mansão, deixaram Christian no apartamento onde morava. Suzane e Daniel foram para um motel na zona sul de São Paulo. Por lá, solicitaram a suíte presidencial, pagando o valor de R$ 300, sendo que Daniel solicitou uma nota fiscal da quantia. A intenção de criar um álibi impediu o casal de constatar o quão não usual era a conduta de solicitar nota fiscal para quartos de motéis. Essa desastrada medida somente ressaltou as suspeitas já existentes. Por volta das 3 horas da manhã, o casal deixa o motel e busca o irmão de Suzane na lan house. Ao pegar o irmão Andrés, os três foram até a casa de Daniel, e por volta das 4 da manhã, Suzane e Andrés voltaram para casa. Quando chegaram na mansão, Suzane teria estranhado o fato das portas estarem abertas. Andrés teria entrado pela casa gritando pelos pais, mas quando foi tentar subir a escada, Suzane o pediu para que esperasse do lado de fora, com medo de que tivesse alguém ali dentro. Depois disso, ligou para Daniel informando que havia acontecido alguma coisa dentro da casa dela, pois estava toda revirada. Daniel a aconselhou a chamar a polícia e esperar do lado de fora, enquanto ele seguia para lá. No momento em que chegou a viatura, os policiais militares, tomando o cuidado que a situação exigia, após ouvirem os relatos de Suzane e Daniel, que ainda estavam do lado de fora da mansão, ingressaram na residência e notaram que a casa estava toda organizada, exceto a biblioteca e o quarto do casal onde estavam os corpos. Constatando o grotesco quadro que encontravam Manfred e Marísia mortos na cama com severas lesões na cabeça, os policiais tomaram todos os cuidados para não contar aos filhos das vítimas o que tinha acontecido. De imediato, após relatar o ocorrido, o policial Alexandre Boto estranhou a manifestação fria que Suzane fez ao receber a notícia de que seus pais estavam mortos. Sua reação teria sido: "O que eu faço agora? Qual é o procedimento?" De pronto, o policial verificou que algo estava errado e isolou toda a casa para que se preservasse a cena do crime. O pai dos cravinhos chegou pouco depois, quando os carros da polícia, do Instituto Médico Legal e da imprensa já estavam no local, junto com os vizinhos e curiosos que queriam saber o que tinha acontecido. Astrogildo, Suzane, Daniel e Andrés foram então levados para dar esclarecimentos na delegacia. Desde que eles chegaram no DHPP, o comportamento deles não estava nem um pouco convincente. Suzane e Daniel trocavam beijinhos ao se cruzarem no corredor. Um chamava o outro de benzinho, um comportamento que não era esperado de uma pessoa que tinha acabado de perder pai e mãe. Suzane aparentava muita frieza, o que chocou os policiais e que fizeram eles, desde o início, suspeitar do seu envolvimento no crime. Um ex-funcionário do DHPP relata: "No caso da Suzane, não havia nenhum sinal de desespero, de preocupação com o futuro de órfã, nada. Quando sentou no sofá, ao lado do Daniel, ela jogou sua perna sobre a perna dele num gesto revelador de cumplicidade." Perícia na casa. Para a equipe HSU, várias incongruências chamaram a atenção logo no início dos trabalhos. Durante toda a perícia, a delegada doutora Renata esteve no local, enquanto o delegado doutor Guanais interrogava a família e comunicava-se por telefone com os peritos. Durante seu primeiro interrogatório, Suzane informou que havia uma mala na biblioteca que estava cortada. Ricardo Salada, perito, já tinha visto a mala, mas não o corte, porque estava deitada sobre o rasgo. E quando mexesse nela durante a perícia, saberia que estava cortada. Portanto, Suzane verificou muito bem o escritório antes de chamar a polícia, fato que não passou despercebido, pois ela havia dito ao PM, Alexandre Boto, que não tinha entrado na casa, mas havia entrado. O corte na mala foi feito por uma faca de lâmina lisa, mas na prateleira do escritório foi encontrada apenas uma faca de lâmina serrilhada. O criminoso teria trazido a faca já sabendo que precisaria dela, ou havia guardado a faca depois do uso, o que soou muito estranho aos policiais. A hora aproximada do crime que os peritos informaram para o delegado também não batia com o depoimento da Suzane, que dizia ter passado em casa por volta da meia-noite e visto os pais dormindo até roncando. Essa diferença de horários por si só já levantava dúvidas no depoimento dela. Além disso, o fato da arma ter sido deixada na cena chamou a atenção. Que ladrão deixaria uma arma de fogo nova no local do crime? Todos os policiais consideraram o fato muito improvável, quase infantil. Os peritos e investigadores no local conversaram com os vizinhos e o vigia da rua. 3 papiloscopistas recolheram impressões digitais da cama, das janelas, dos interruptores e até dos papéis e documentos. Cada detalhe poderia esconder uma verdade ou esclarecer uma mentira.
De cara, eles acharam muito estranho que o saco de lixo colocado na cabeça de Marísia fosse igual àqueles usados na casa. Assim que viram o saco, olharam todos os cestinhos de lixo da casa, mas não encontraram nada. Os sacos de lixo, do mesmo tipo, eram guardados na despensa, estavam todos fechados sem uso. Quem colocou o saco de lixo na cabeça da vítima deixou o resto do pacote sobre a cama, e não havia na casa nenhum pacote aberto para uso, ou seja, os assassinos sabiam exatamente onde encontrar os sacos. Outra coisa que chamou a atenção dela foi a jarra amarela no criado mudo de Marísia. Já viu alguém levar uma jarra de água para o quarto sem um copo? Ia beber água durante a noite como? Dizia ela. Além disso, os corpos do casal estavam bastante molhados. Se a jarra tivesse sido utilizada pelo assassino para trazer água na hora do crime e lavar os corpos, isso teria de ter sido feito por alguém que soubesse onde a jarra estava guardada, além de ter algum tipo de convivência dentro da casa. Não fosse assim, a cozinha, que estava intacta, deveria estar toda revirada, com portas dos armários abertas, o que não estava acontecendo. A doutora Cíntia fez muitas outras observações relevantes que ficaram guardadas em sua memória no decorrer da investigação. A casa era estranha, não tinha espelhos, exceto os do banheiro. Tudo estava muito em ordem, o que não é comum em latrocínios. Também existia a dúvida de como os assassinos teriam entrado, porque não havia sinal de arrombamento nas portas da casa. Os muros da mansão tinham mais de 3 metros de altura, e nenhum vizinho teve a sua casa usada como passagem. Os portões estavam todos trancados. Outro fato intrigante era a Chevrolet Blazer do casal. Na garagem estava tudo aberto. O controle do portão estava no carro. Então por que o ladrão não carregou a Blazer com o produto do roubo e levou o carro? Indagou a delegada. Nenhum eletrodoméstico ou equipamento eletrônico havia sumido. Várias hipóteses começaram a se formar na cabeça da delegada. Para todos os envolvidos na investigação do assassinato do casal von Richthofen, desde o início aquele latrocínio parecia uma encenação. E os trabalhos se concentraram nas pessoas mais próximas da casa. Filhos, empregadas, colegas de emprego de Manfred Nadesta e pacientes de Marísia. No local do crime, a delegada Renata também continuava a passar todas as informações que obtinha por telefone para Dr. Alvin, num trabalho realmente de colaboração entre as equipes. De imediato, a doutora Cíntia pediu que os investigadores levassem Suzane, Andréas e Daniel para prestar os depoimentos na delegacia. Depoimento de Andréas. Andréas entrou na delegacia de homicídio sem nunca antes ter pisado nenhuma. Apesar da aridez do local, composta de mesas simples, computadores e policiais armados em todas as partes, o garoto não parecia assustado. Pelo contrário, comportou-se como adulto, depondo de forma controlada, com a cabeça concentrada em tudo o que acontecia ao seu redor. Sentou-se na sala, acompanhado pela advogada, doutora Wanda Aparecida Garcia Lacel, constituída pela Dessa para ajudar o filho de Manfred no depoimento, e começou a relatar o que sabia para a escrivã Aparecida. Parecia uma história comum, sem nenhuma informação relevante para o caso. Andréas, naquele dia trágico, estava cabisbaixo e muito amedrontado. Pensava em cada pergunta para respondê-la, como naturalmente faz aquele que não traz respostas prontas. Não definia os horários fora de rotina com exatidão e seu depoimento soava bem real. Segundo ele, acordou às 6h40, arrumou-se para ir à escola. Às 6h55 saiu com o pai, como fazia todo dia. Assistiu às aulas no Colégio Vértice até às 12h45. Suzane foi buscá-lo como sempre fazia. Chegaram em casa por volta das 13h. Almoçaram com a mãe como nos dias normais. O pai não almoçava em casa. Às 13h55, saiu com a irmã para ir à aula de inglês, que terminava às 15h. Daniel e Suzane foram buscá-lo e juntos foram ao shopping em Ibirapuera comprar o presente de Suzane, que faria aniversário no dia 3 de novembro. Gastaram R$3.000 em roupas e acessórios das grifes Gucci e Versace, que foram usadas por Suzane um dia depois no enterro dos seus pais. Chegaram em casa por volta das 16h50. Às 17h, Suzane saiu. Ela havia avisado a mãe que iria até a faculdade, onde estudava direito, para participar de monitoria. Às 18h, a mãe chegou em casa. Às 18h40 ou 18h50, chegou o pai. Os pais jantaram às 20h. Andréas não jantou porque já havia comido um lanche do Habib's. Foi ver televisão em seu quarto. Assistiu ao desenho Simpsons. Por volta das 21h, o pai veio lhe dar um beijo de boa noite, enquanto ele tomava banho. Às 22h foi a vez de a mãe despedir-se dele.
Foi a última vez que ele viu os dois. Às 22h30, ajeitou as almofadas de sua cama embaixo dos lençóis para fazer parecer que estava dormindo. Conforme o combinado no dia anterior, iria ao Red Play escondido dos pais, que, rigorosos, nunca deixariam que saísse à noite para jogar nos computadores de um cybercafé. Foi para o escritório e fez uma ligação para o celular de Suzane, que a passou para Daniel. Disse: "Estou pronto, pode vir me buscar." Daniel veio buscá-lo sozinho. Disse a ele que ambos iriam para um motel como presente de aniversário para Suzane, mas não disse o nome do local escolhido por eles. Chegando ao cybercafé Red Play, cumprimentou todos os funcionários e foi para um computador. Depois de 5 minutos, o casal foi embora. Combinaram que viriam apanhá-lo às 3 horas. Às 2h50, ligou para a irmã, que estava saindo do motel para buscá-lo. Juntos, levaram Daniel até sua casa. Conversaram um pouco e foram embora. Suzane e Andreas chegaram em casa por volta das 3h55 ou 4 horas. Andreas contou ao delegado que sua casa tinha alarme, o qual estava desligado naquela noite. Mesmo assim, se acionando um dos botões de pânico espalhados pela casa, a empresa de segurança receberia o sinal. Segundo o menino, ao chegarem, viram luzes acesas e tudo muito bagunçado, além da porta da frente destrancada e a janela da biblioteca aberta. Andreas declarou que chamou pelos pais e teve muito medo de ser agredido por alguém que ainda estivesse na casa. Também estava assustado demais e esqueceu de apertar o botão de pânico da biblioteca, que acionaria a empresa de segurança. Por fim, foi impedido por Suzane de subir as escadas. Saiu com a irmã pela porta da frente. Dali mesmo, ela usou o celular para telefonar para Daniel, que os orientou a sair de casa e esperá-lo. Logo após isso, chamaram a polícia pelo 190. Segundo Andreas, Suzane também discou o número de casa, mas ninguém atendeu o telefone. Ao ler o depoimento do menino, o delegado e investigador-chefe se entreolharam. Várias lacunas da história precisavam ser preenchidas. O menino estava falando o mínimo necessário e nada disse sobre a história da família e suas relações. Dr. Guanais resolveu mudar de estratégia. Encaminhou o filho das vítimas e sua advogada para a sua sala, mais confortável e menos opressora que a sala em que ele tinha sido interrogado, com uma escrivã relatando em linguagem policial os fatos daquele dia. Robson acompanhou-os e sentou-se no sofá de couro ao lado da mesa. O delegado sentou-se em sua cadeira, o menino à sua frente. Novamente, pediu que ele contasse seu dia. Outra vez, o menino foi lacônico, somente respondendo às perguntas que foram feitas. Delegado e policial sabiam que a história estava por demais incompleta. Começaram, então, a esclarecer a Andreas dos riscos que corria de omitir algum fato. Andreas, vamos esclarecer o que está acontecendo aqui. Seus pais morreram, e quem fez isso pode fazer o mesmo com você. São pessoas que não medem as consequências de seus atos. E, se você estiver de alguma forma envolvido ou não nos contar a verdade sobre o que sabe, pode até ir parar na FEBEM, disse o delegado Guanais. Teu pai levou muita pancada para morrer. Ele e sua mãe estavam vivos quando foram atacados e sofreram muito. Presta atenção, Andreas. Eles devem ter implorado pela vida dele. Já pensou sobre isso? Tudo que você contar pode ajudar a descobrir quem fez isso, falou o investigador Robson. Andreas agitou-se na cadeira. Olhava com aflição para os dois homens que diziam tudo aquilo que ele queria saber, mas não queria ouvir. Guanais então teria dito: pensa nisso, Andreas. Teu pai e tua mãe foram assassinados, aqueles que te amavam, que te colocaram no mundo. Como você pode proteger quem matou aqueles que mais se importavam com você? Acabou, teu mundo caiu, você tá sozinho. Conta tudo pra gente. Nesse momento, os olhos do menino ficaram marejados. Ele olhou para cima como se pudesse absorver novamente as lágrimas que teimavam em escorrer pelo rosto. Num fio de voz, o jovem perguntou: vocês têm as fotos dos meus pais aí, do que aconteceu com eles? Eles morreram mesmo? Tenho, mas não vou te mostrar, falou Robson. Por quê? Eu quero ver, falou Andreas. Porque o que fizeram com seus pais não se faz nem com um animal sem dono. Você está omitindo coisas em seu depoimento e vai se complicar pelo que nem fez. Sabemos que você não estava lá, mas sabemos que você sabe muito mais detalhes do que está contando para nós, falou Robson. Conta tudo de uma vez, falou Guanais. Andreas passou as costas da mão na testa, enxugando o suor que encharcava seus cabelos. Secou-as na calça de moletom, respirou fundo. Perguntou por Suzane e pediu uma água. Meio perdido, amedrontado e muito constrangido, acrescentou em seu depoimento o fato de que fumava maconha. Ele usava o entorpecente havia mais ou menos 7 meses. A irmã e o cunhado ofereceram-lhe e ele aceitou.
mas não sabia se Daniel e Suzane consumiam a droga antes disso. No dia anterior, logo depois de almoçarem com a mãe, ele e Suzane tinham ido até o quintal fumar um baseado, atrás da caixa d'água no casarão. Muitas vezes era ali que se escondiam para obter o prazer proibido. Outras vezes, saía de carro com a irmã e o cunhado e fumavam enquanto davam voltas pelo bairro. Você sabia que o Daniel e a Suzane frequentavam motéis? Perguntou Guanais. Sim, doutor, eu sabia. Teve uma vez que eu fui com eles, escondido no porta-malas a um motel chamado Disco Verde. Só saí do carro depois de estar seguro de que ninguém me veria. Os dois queriam me mostrar como era um motel, e lá a gente também usou maconha juntos, falou Andreas. O que mais você fazia escondido dos seus pais, além da maconha e das saídas à noite? Perguntou Robson. Eu tenho uma mobilete que comprei em sociedade com Daniel. O senhor Cravo, Astrogildo, também ajudou a comprar as peças na Amaral Gurgel, na Boca das Motos. O Daniel montou para mim e fica escondido na lavanderia da casa deles. Meu pai nem sonha que eu tenha uma mobilete, ele jamais deixaria. E você usa mobilete quando? Usou ontem? Perguntou Robson. Usei, depois que eu liguei para Suzane dizendo que já estava pronto para ir à Red Play. O Daniel me buscou sozinho e fomos para a casa dele buscar a mobilete. Eu entrei na lavanderia, peguei, verifiquei que estava com o tanque cheio e fui para o cybercafé nela, seguindo o Daniel e a Suzane que foram no Gol. E você voltou para casa com ela? Perguntou Guanais. Quando eu telefonei para o celular da Suzane, às 2:50, ela disse que eles já estavam vindo me buscar. Então fiquei dando umas voltas por ali mesmo esperando eles chegarem. Quando avistei o Gol da Suzane, segui o carro. Eles me levaram para dar uma volta na Avenida Brasil e outras ruas que eu não conheço muito bem. E só depois fomos deixar o Dani em casa. Isso devia ser umas 15:45. Já eram 20 horas. Nada parecia fazer o menino falar livremente. Ele só respondia o que lhe era perguntado. Robson, sem aviso prévio, bateu forte na mesa do delegado e disse: Ô, Andreas, eu tô te falando que fizeram patê na cabeça dos seus pais e você fica aí contando historinha de mobilete? Eu não sou moleque, rapaz, fala a verdade inteira. Não vem dar uma de diplomata burro pra mim, garoto. Sou delegado, só trato de homicídios. Tá vendo essas pastas aqui em cima da minha mesa? É o meu trabalho. Tudo gente que foi assassinada e eu vou descobrir quem matou, falou Guanais. Mas que verdade vocês querem ouvir? Eu sei disso tudo, estou sofrendo e não preciso ser tratado assim, falou Andreas. A verdade, sem criar nem esconder nada. Andreas, disse a advogada, fala a verdade sem proteger ninguém. A polícia não é o inimigo é quem matou seus pais. É você que tem que ajudar a descobrir quem foi. Mas eu não sei o que eles querem saber, falou Andreas. É só contar tudo e qualquer coisa, mesmo aquelas que não pareçam importantes. Lembre que a idade que você tem é o tempo que a gente trabalha na polícia, falou Guanais. O menino, já cansado, resolveu falar do assunto familiar que sempre o afligia. A relação de Suzane e Daniel, a revolta dos pais com o namoro dos dois, as mentiras, os encontros escondidos, a cobertura que ele dava a eles, o peso de ser o único da família a saber que o namoro continuava. Naquela madrugada, Suzane e Daniel tinham pedido que protegesse o amigo, porque se a polícia soubesse de tudo, ele seria o maior suspeito. Suzane implorou: Andreas, tomara que isso tudo não caia na cabeça do Dani. Ele ficou 30 dias aqui em casa e deixou digital para todo lado em tudo quanto é canto da casa. Não fala nada dele para a polícia. Daniel também tinha conversado com ele. A polícia vai ficar no meu pé por causa da treta que eu tive com teus pais e também porque eu fiquei morando 1 mês na tua casa. Deixei um monte de impressões digitais. Somente Andréa sabia que quando Suzane dizia que estava indo para o monitoramento da PUC, estava na verdade indo para a casa dos Cravinho. Ali, seu namoro era permitido e abençoado. Em julho, o casal Stoff resolveram viajar durante todo o mês para Portugal, Espanha, Suíça, Alemanha e Finlândia. Foi nesse período que Daniel mudou-se para a mansão. Dias felizes, para tudo acabar na volta dos donos da casa, no final daquele mês. Andreas contou que continuou acobertando o relacionamento que a irmã e Daniel mantinham e disse que não havia contado isso antes para que eles não pensassem mal de Daniel. Ele é um cara maravilhoso, eu gosto dele como um irmão mais velho, mas sei que usar drogas é errado. Se meus pais soubessem que eu fumo maconha com a Suzy de vez em quando, cometeriam suicídio. Eu não acho que o Dani seria capaz de fazer algo ruim com eles. Ele ama nossa família, disse Andreas. O delegado Guanais incentivava Andreas a contar mais detalhes do dia do crime. Perguntou novamente sobre quando chegaram em casa. Segundo o menino, foi entre as 3h55 ou 4 horas.
Durante o percurso, Suzane contou que gastara R$ 300 no motel colonial. Também falou que, depois de deixar Andreas no Red Play, voltou para casa para pegar dinheiro para o motel, R$ 100. Suzane disse que chegou em casa às 24 horas, subiu e verificou que os pais estavam dormindo, pegou o dinheiro e saiu trancando a porta. Andreas relatou que, ao chegarem, viram luzes acesas e tudo muito bagunçado, além de a porta da frente destrancada e a janela do escritório aberta. Reparou em vários papéis espalhados pelo chão, móveis com portas e gavetas abertas, uma pasta marrom com um corte junto ao fecho. Perto da pasta estavam as chaves reserva da casa. Segundo o menino, a pasta era da mãe e tinha segredo. Era ali que ficavam guardadas as chaves reserva, além de dinheiro e cheques recebidos por ela. Também reparou numa faca serrilhada que era da cozinha. Robson e Guanais estranharam alguns detalhes do depoimento de Andreas com o que Suzane havia falado aos policiais ao fazer o boletim de ocorrência. Para ver a pasta, teriam de ter entrado na casa. Questionaram Andreas, que respondeu: "Olhei rapidamente. A Suzane entrou, olhou melhor e me contou. A pasta não estava lá? Você que tem que dizer se estava ou não." Ela disse que sim. Ela não deixou você subir por quê? Sabia de alguma coisa? Eu não sei de mais nada, falou por fim Andreas. Nesse momento, a expressão do rosto de Andreas era de susto e confusão. Só lembrava que naquela manhã, logo antes de tentar dormir na casa dos Cravinho, a última frase da irmã fora: "Tomara que isso tudo não caia na cabeça do Dani." Depoimento terminado. Já eram 22 horas e todos estavam cansados. Robson perguntou a André se ele queria um lanche do McDonald's, mas o menino queria só um sorvete. Mesmo assim, a polícia insistiu que o garoto se alimentasse com um lanche, fritas, refrigerante e o desejado sorvete. Andrés aceitou as fritas com esforço, rejeitou o lanche e, finalmente, saboreou o sorvete. O objetivo da polícia com isso era cansar Andrés, para que ele falasse algo a mais sobre a irmã. Para os policiais, a partir desse momento, o garoto já passou a desconfiar da irmã. O depoimento de Andrés foi o de maior importância e norteou muito das investigações da Delegacia de Homicídios. Apesar de ter Daniel como irmão mais velho e adorar Suzane, jamais se furtou em responder com verdade a tudo que lhe foi perguntado. Não tinha respostas prontas, nenhum depoimento seu parecia preparado. Sendo assim, qualquer envolvimento de Andreas foi descartado e, para a polícia, Andreas seria a próxima vítima de um crime, até aquele momento não confirmado, praticado por Daniel Cravinhos e talvez Suzane. A pedido do delegado, o tio de Andreas, Miguel Abdala, foi chamado. Foi pedido que Andreas fosse afastado da irmã e do seu cunhado até que as investigações terminassem, ficando aos cuidados de seu tio. Primeiro depoimento de Suzane. Enquanto Andreas estava sendo ouvido na equipe H-Sul, Suzane e Daniel foram encaminhados para a delegacia C-Sul, onde os dois ficaram aguardando no corredor. O casal esperou que o Dr. Alvin, delegado da equipe, chamasse a filha das vítimas para ouvir sua história. Enquanto isso não acontecia, trocavam beijos e abraços, chamegos e carinhos. Os policiais que por ali passavam e viam a menina com as pernas sobre o colo do namorado, cochichando e sorrindo, espantavam-se em saber que se tratava de uma adolescente que acabara de saber que os pais tinham sido assassinados de forma brutal. O primeiro depoimento de Suzane foi acompanhada por Anivaldo Barni, um advogado da Dersa que chegou à delegacia espontaneamente. A empresa em que Manfred von Richthofen trabalhava achou politicamente correto que um advogado do seu quadro de funcionários acompanhasse os órfãos nos procedimentos policiais que se faziam necessários, dando assistência à família do engenheiro brutalmente assassinado no acontecimento trágico. A filha do casal parecia tranquila, tinha um olhar assustado e uma história para contar que chamou a atenção do delegado Alvin por estar muito pronta e que parecia, de alguma forma, preparada com antecedência. O delegado estranhou e notificou toda a equipe de que suspeitava da filha do casal. Suzane declarou que cursava o primeiro ano de Direito na PUC e declarava ter um convívio familiar harmônico. Tinha boa amizade com os pais e com o irmão Andreas. Seus pais controlavam mais os horários do irmão, que não podia sair à noite, mas nos finais de semana o controle não era tão rígido. Sua casa possuía sensores infravermelhos na porta de entrada e na comunicação entre cozinha e sala, que disparavam um alarme quando atravessados. No quarto de seus pais, no seu, no do seu irmão e na biblioteca, havia botões de pânico, que deveriam ser acionados se qualquer barulho estranho fosse ouvido pelos moradores.
Um equipamento e tanto de segurança que, segundo ela, estava desligado para que a empregada tivesse livre acesso em toda a casa. 2 câmeras de vídeo estavam direcionadas para as portas de entrada. O monitor de vídeo ficava na cozinha, mas infelizmente não gravava o que era captado pelas câmeras. Declarou também que empregadas domésticas contratadas pela mãe não ficavam mais de 6 meses trabalhando em sua casa e que meses antes, por coincidência, ela e a mãe haviam sido seguidas por um escorte azul de vidro escuro em momentos diferentes. Também relatou a história de uma antiga empregada que tinha furtado o dinheiro da mansão da família. Segundo a menina, no dia fatídico, ela havia saído de casa por volta das 17 horas, indo para a casa de Daniel. Ali ficaram vendo TV até às 18, quando resolveram ir à Blockbuster alugar um filme. Depois de procurar por um título interessante, não encontraram nada e resolveram visitar o irmão de Daniel, Christian Cravinhos. Eles precisavam devolver a ele uma máquina de cortar cabelo que Daniel havia pegado emprestada. O casal ficou na casa de Christian por 15 minutos e depois retornou à casa de Daniel. Por volta das 22h30, Andreas ligou para Daniel, que foi buscá-lo conforme haviam combinado. Ele queria ir jogar Counter-Strike e SimCity no cybercafé perto de casa, mas teria de sair escondido dos pais. Segundo Suzane, isso acontecia pelo menos uma vez por semana. Juntos, encontraram Suzane na casa de Daniel, onde Andreas pegou a mobilete que ali ficava escondida. Era um presente secreto da família Cravinhos que Daniel montou para o cunhado adolescente. E foram os 3 para o cybercafé Redplay. Às 24 horas, Suzane e Daniel retornaram para a residência dela para buscar R$100 que estavam em sua mesa de estudos. Enquanto o rapaz esperou no carro, ela entrou em casa, encontrou a porta fechada e todas as luzes apagadas, exceto a luz da varanda e do abajur, que ficavam acesos de costume. Subiu e viu os pais dormindo com a porta aberta, como de hábito. Passou pela biblioteca para ver se tinha algum recado para ela, foi ao banheiro e saiu. O casal, segundo ela, foi procurar um motel na rodoviária Raposo Tavares, mas depois mudou de ideia e resolveu se divertir no motel Colonial, onde chegaram por volta de 1h30 da manhã. Solicitaram a suíte presidencial, pela qual pagaram R$385 e ficaram até as 2h40. Era a comemoração do aniversário de Suzane. Ao saírem, foram imediatamente buscar Andrés no cybercafé. Acompanharam o menino, que deu algumas voltas pelo bairro em sua mobilete. Suzane então deixou o namorado e a mobilete na casa dele e foi com o irmão para casa por volta das 4 da manhã. Encontraram a porta da frente da residência aberta, as luzes da cozinha e da sala acesas e viram que a biblioteca estava bagunçada. Uma pasta que continha dinheiro em moeda nacional e em moedas estrangeiras estava rasgada e vazia. Saiu da casa, foi para a área da piscina e ligou para o namorado. Daniel pediu que não entrasse mais na casa e disse que iria até lá. Suzane discou 190 e chamou a polícia militar. Os policiais entraram, fizeram breve vistoria e noticiaram que seus pais haviam sido mortos. Confirmou que a arma de fogo que estava no local pertencia a seu pai. Quando o Dr. Alvin perguntou a ela por que ficou apenas pouco mais de 1 hora no motel quando poderia ter ficado muito mais, Suzane respondeu que Andrés havia ligado e pedido que fossem buscá-lo porque o Red Play estava ficando vazio. O irmão sabia que o casal estava no motel. Ela também disse em seu depoimento que não fez sexo com o namorado naquela noite. Suzane contou ao delegado que namorava Daniel havia 3 anos e que seus pais nada tinham contra o namoro. Segundo seu depoimento, Daniel frequentava sua casa em datas comemorativas. Também confessou que o casal fazia uso de entorpecentes, mas que achava que seu irmão Andrés nunca tinha experimentado nenhuma droga. Ela não imaginava que Andrés tivesse contado que eles usavam drogas juntos. Primeiro depoimento de Daniel Cravinhos. Daniel, em seu depoimento, contou basicamente a mesma versão que Suzane. Disse que tinha um bom relacionamento com os pais dela, que frequentavam sua residência 1 ou 2 vezes por mês, porque os horários da namorada não batiam com sua programação, que os pais dela regulavam muito seus horários para que os estudos não fossem prejudicados pelo namoro. Naquele dia, Suzane chegou em sua casa por volta das 17 horas. Foram comprar ração para peixes, voltaram, mas logo resolveram ir até a locadora Blockbuster pegar alguns DVDs. Desistiram antes de entrar e voltaram para a casa de Daniel, onde esperaram o telefonema de Andrés. Depois de deixar o cunhado no Red Play, o casal de namorados rumou para a rodovia Raposo Tavares, para procurar um motel onde comemoraria o aniversário de Suzane.
próximos à rodovia, mudaram de ideia e resolveram ir para o motel colonial, onde achavam que curtiriam melhor a data. Como o programa escolhido era mais caro e precisavam de mais dinheiro, foram até a casa de Suzane para completar o valor necessário. Daniel ficou no carro enquanto a namorada entrou e saiu, o que levou aproximadamente 10 minutos. Seguiram para o motel colonial, de onde saíram poucas horas depois para buscar Andrés no cybercafé. Deram algumas voltas com o garoto que usava sua mobilete. Foram para a casa de Daniel, onde ele desceu e guardou o ciclomotor do menino. Suzane e Andrés foram embora, mas telefonaram para ele logo depois, contando que a casa estava revirada. Daniel pegou seu carro e foi imediatamente para a casa da namorada. Enquanto esperavam na rua pela polícia militar, deram vários telefonemas para dentro da casa, esperando que Manfred e Marise atendessem e dissessem se estava tudo bem, mas não entraram com medo de encontrar um assaltante. Daniel, quando soube que seus sogros estavam mortos, chamou seu pai. O rapaz também disse que os pais de Suzane bebiam cerveja e uísque diariamente e que achava que o crime poderia estar relacionado com alguma empregada da casa, atual ou antiga. Os corpos do engenheiro Manfred Albert von Richthofen, 49 anos, diretor da Dersa, e de sua mulher, a médica Marisia von Richthofen, 49 anos, foram enterrados no cemitério Redentor, na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. A polícia acreditava que o crime tratava-se de um latrocínio, roubo seguido de morte. O casal foi assassinado com pauladas na cabeça. Manfred tinha uma toalha branca no rosto, enquanto Marisia foi encontrada com um saco plástico na cabeça. Um revólver que o engenheiro mantinha em casa foi deixado ao lado da cama, mas segundo a polícia, a arma não foi utilizada. 3 dias após a morte dos pais, Suzane reuniu alguns amigos e fez uma festa de aniversário, o que aumentou a suspeita dos policiais sobre o envolvimento dela no crime. O encontro ocorreu no sítio da família em São Roque, e Suzane teria usado o dinheiro roubado dos pais no dia do crime para comprar carne e bebida para o churrasco. Durante a investigação policial, várias coisas chamaram a atenção da polícia. Por exemplo, quando se depararam com o fundo falso do closet aberto, os policiais chegaram à conclusão de que quem acessou aquele compartimento secreto conhecia os segredos da casa. A arma caída no chão próxima da mão de Manfred ajudou os investigadores a chegarem a outra certeza, que não foram ladrões profissionais que entraram na casa. Esse tipo de bandido jamais deixaria uma arma calibre 38 nova com 5 balas para trás. Na biblioteca da mansão, os peritos encontraram caída no piso a tal pasta 007. Só ao suspendê-la do chão, no entanto, eles atestaram pelo rasgo que a valise estava vazia. Os policiais ficaram surpresos, afinal, como Suzane sabia que o dinheiro não estava lá se a mala estava fechada a segredo e caída no chão com um corte virado para baixo? O golpe na mala também suscitou outro enigma. Os peritos encontraram devidamente guardada numa gaveta da cozinha a faca usada para cortar a pasta. Na lâmina havia vestígios do couro de revestimento da valise. Dedução dos peritos foi que quem fez o rasgo sabia onde estava a faca e se deu ao trabalho de guardá-la depois de usá-la. Outros elementos levaram os policiais a crer que pessoas próximas da família seriam autores do crime. Primeiro, os quartos de Suzane e de Andrés não foram vasculhados. Segundo, sobre a mesa da biblioteca estavam celulares e 2 talões de cheque. Terceiro, não levaram da mansão os 2 carros novos de luxo das vítimas, uma Blazer e uma Santana, nem qualquer outro eletrônico de valor. Quarto, não havia sinal de arrombamento. Aquele monte de conclusões formavam apenas uma montanha de indícios. Não havia qualquer evidência revelando a autoria com nome e sobrenome. Mas uma semana depois, uma compra de uma moto fez a polícia ver uma luz naquele crime. A compra mal explicada de uma moto Suzuki 1.500 cilindradas, paga parte em dólares um dia depois da morte do casal Marisa e Manfred von Richthofen, levou a Secretaria da Segurança Pública a considerar Christian Cravinhos de Paula e Silva, 26 anos, como o principal suspeito do crime. Ele negou a ligação com as mortes. A compra suspeita foi descoberta por policiais do 27º Departamento de Polícia do Campo Belo. Eles desconfiaram quando viram a moto na frente da casa do pai de Christian Daniel, Astrogildo Cravinhos. Os policiais descobriram que Christian usou um amigo como laranja, intermediário, para comprar a moto no dia 31 de outubro, cerca de 10 horas depois do crime. Segundo o delegado titular do 27º Departamento de Polícia,
Em Jouras Relo de Araújo, Christian deu uma moto velha e mais R$ 3.600 em notas de $100 em troca da moto nova. Segundo Suzane, filha do casal assassinado, $5.000 e R$ 8.000 foram levados da casa no dia em que seus pais foram mortos. De acordo com o delegado, Christian, que é desempregado, não soube explicar onde arranjou o dinheiro da compra. Quando foi ouvido no departamento de polícia, ele deu 3 versões. Primeiro, ele negou que fosse o dono da moto. Depois, reconheceu a compra, mas disse que teria ganho os dólares do pai. Astrogildo, segundo o delegado, não confirmou essa versão. Por último, Christian se negou a dizer de onde conseguiu o dinheiro. No 27º Departamento de Polícia, ele negou o envolvimento na morte do casal. Christian, Daniel, Suzane e Andrés foram levados para a sede do DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, para um novo depoimento. Suzane Louise von Richthofen e o namorado dela, Daniel Cravinho de Paula e Silva, tinham resistido à pressão por quase 9 horas e estavam prestes a ser liberados pela polícia quando Christian Cravinhos, o único que ficaria preso e que estava com medo de assumir sozinho a responsabilidade pelo crime, resolveu delatar o irmão e a estudante. Christian contou uma história incompleta para empurrar a culpa para o irmão. Ele disse aos policiais que Daniel e Suzane mataram o casal Richthofen, mas negou sua participação no crime. Ele falou que tinha recebido a visita do irmão na madrugada do assassinato, já que ele morava com a avó, e que Daniel havia lhe pedido para guardar os dólares. Essa versão não convenceu os policiais, mas foi suficiente para desencadear a série de confissões. Suzane, Daniel e Christian foram colocados estrategicamente em andares diferentes do prédio do DHPP. Os interrogatórios eram realizados ao mesmo tempo. A ideia da polícia era que cada um não ouvisse o que o outro dizia. Christian foi o primeiro a ser preso por suspeita na compra da motocicleta. Em um primeiro momento, ele negou a participação das mortes, mas depois ele confessou o crime e indicou que Suzane e Daniel tinham participado também. De acordo com Christian, os Richthofen não concordavam com o relacionamento entre o irmão dele e a cunhada, e a única forma dos dois ficarem juntos seria matando o sogro de Daniel. A polícia também descobriu que Suzane e Daniel disseram que não deveriam falar sobre o assunto por telefone, apenas pessoalmente. Após cerca de 5 depoimentos, Suzane também confessou o crime e disse que o fez por amor a Daniel. Nunca ficou completamente claro de quem partiu a ideia dos assassinatos, mas a jovem revelou que a ideia começou a ser ventilada em agosto, cerca de 2 meses antes do crime, praticado na madrugada de 31 de outubro de 2002. Depois, as investigações mostraram que os dois planejaram o crime por cerca de 2 anos. Os investigadores acreditaram que os dois planejaram junto as execuções e convidaram Christian a participar da execução, prometendo dinheiro ao irmão de Daniel. A assassina confessa foi levada à penitenciária feminina da capital. Daniel e Christian foram levados para o Centro de Detenção Provisória. No período em que ficou na penitenciária feminina da capital, a loira foi enfrentada por integrantes do primeiro comando da capital, o PCC, onde a líder era Quitéria Silva Santos, uma mulher muito violenta. Sua parceira era Maria Bonita, natural de Paulo Afonso, município da Bahia. Dentro da prisão, os detentos criam suas regras e executam na primeira oportunidade qualquer pessoa que cometa os crimes abaixo: estupradores, pedófilos, sequestradores que assassinam reféns depois de receber o dinheiro do resgate, filhos que matam os pais e pais que matam os filhos. Suzane já estava com os dias contados. Diante da repercussão do crime, chegou a ser vítima de intimidações e extorsão, mas não cedeu às vantagens e ameaças das outras detentas. Durante a sua estadia na prisão, chegou a receber visitas do irmão, onde teria pedido que ele escrevesse uma carta alegando a vontade de que Suzane não fosse excluída da partilha da herança. Andrés chegou a fazer várias visitas a Suzane, mas acabou desistindo depois de um tempo, depois que percebeu das reais intenções da irmã. Dentro da prisão, as detentas armavam um plano de rebelião para que nele, Suzane fosse executada junto com outra detenta, identificada como Aurinete Félix da Silva, esposa de César Augusto Rori Silva, o Cezinha, que auxiliou na fundação do PCC, mas havia migrado ao terceiro comando da capital. As mortes visavam dar visibilidade à facção para demonstrar poder.
Segundo a secretaria, a rebelião começou devido a uma briga entre as facções PCC, primeiro comando da capital, e TCC, terceiro comando da capital. Por ordem da facção, ainda segundo a secretaria e de funcionários do presídio, as integrantes do PCC teriam a intenção de cortar a cabeça de duas rivais do TCC. Durante a rebelião, Aurinete, que estava jurada de morte, conseguiu ser isolada por funcionários da penitenciária e em seguida levada para outro presídio cujo nome não tinha sido divulgado. As rebeladas reivindicaram o retorno da transferida, em troca da liberdade das reféns. 11 funcionárias foram feitas refém. Ninguém naquele momento tinha informações sobre as condições em que estavam as reféns. No dia da rebelião, Suzane contou com a ajuda de uma agente penitenciária que a escondeu dentro de um armário de ferro. As detentas conseguiram localizar Suzane, mas não encontraram meios para abrir o armário onde ela se escondia. Suzane ficou 48 horas presa naquele armário, sem comer e fazendo as necessidades fisiológicas ali mesmo. A dificuldade para abrir a porta de ferro ou deslocar a peça dificultou a tentativa das presas de conseguir pegar Suzane, fazendo as rivais desistirem. Quitéria sofria de problemas mentais e, segundo funcionários, falava demais e incomodava as outras presas à noite. Ela morreu após ser agredida durante o motim. Quitéria Silva Santos, de 35 anos, foi espancada pelas outras presas e ferida por um objeto cortante. Ela chegou a ser socorrida no pronto-socorro de Santana e na Santa Casa, mas não resistiu e morreu. Suzane foi salva porque as presas começaram a brigar entre si, e logo depois o batalhão de choque invadiu a penitenciária. Após o ocorrido, algumas presas consideradas de autoridade foram transferidas para evitar outro motim. Suzane também foi transferida para o Centro de Ressocialização do Rio Claro, onde permaneceu até ser libertada em 29 de junho. A Secretaria de Administração Penitenciária informou por meio de nota que a Justiça concedeu a ela progressão ao regime aberto. O alvará de soltura de Suzane foi cumprido às 17h35. Quando foi solta, alegou que a até então diretora do Centro de Ressocialização Feminina do Rio Claro, Ivane Torres, teria obrigado ela a participar de uma entrevista com a imprensa sobre a ameaça de ser atirada a multidão postada ao lado de fora do presídio. Os irmãos Cravinho, pouco tempo depois, também entraram com pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Já com a liberdade provisória, antes do julgamento, Suzane tinha certeza de que seria inocentada e começou a fazer planos para sua vida. O primeiro passo foi tentar arrecadar dinheiro movendo 2 pedidos de indenização ao Estado. O primeiro, alegando que ele não a protegera durante a rebelião. O juiz negou a indenização, entendendo que ela fora protegida, pois teve a ajuda de funcionários que a trancaram em um lugar seguro. O segundo pedido de indenização foi pelo constrangimento durante sua saída do Rio Claro, ao que ela teria alegado ter manchado sua reputação perante as câmeras. Pediu ao Estado uma indenização de R$ 750 mil, que foi negada em segunda instância pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. O relator do recurso, desembargador Ricardo Feitosa, afirmou que não era possível que a imagem dela tinha sofrido mais pelas fotografias e filmagens do que pela situação que ela mesma se colocou ao se envolver na morte dos pais. Como perdeu os 2 pedidos de indenização, recorreu ao dinheiro da família. Suzane entrou então com uma petição alegando que o irmão, Andréas, cuidava muito mal dos bens da família, pedindo para que ele perdesse a responsabilidade sobre a administração dos bens e passasse a ela. Suzane passou a correr atrás de Andréas pedindo ajuda para resolverem a questão da partilha de bens e chegou até entrar na casa onde Andréas estava. O rapaz disse na época que ficou com muito medo da irmã, depois que viu as fotos que ela deixou na casa, mostrando que ela circulava livremente pela residência, onde o garoto morava. Ele abriu um boletim contra Suzane, alegando medo de morrer. A loura, então, ficou proibida de chegar perto do irmão ou entrar em contato com ele. Andréas, mais tarde, também entrou na justiça para deserdar Suzane. Pelo Código Civil, devem ser excluídas da sucessão os herdeiros que tentam ou são autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso contra o titular dos bens. Um tempo depois, o Ministério Público de São Paulo entrou com pedido de prisão preventiva de Suzane Richthofen e dos irmãos Cravinho no primeiro tribunal do júri da capital.
O promotor de justiça, Roberto Tardelli, representante do Ministério Público de São Paulo, requereu a prisão baseado em entrevista concedida pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos à rádio, na qual eles teriam contado detalhes do crime. Para o promotor, Daniel parecia se orgulhar do seu talento para dissimular sua intenção homicida. Em relação a Christian, Tardelli afirmou que ele não ressentia nenhum remorso pelo que ele tinha feito e que o tempo em que ele permaneceu encarcerado parece não ter existido. Ele agia com total normalidade de quem apenas cumpriu uma tarefa burocrática em socorro de seu irmão. O promotor, também aproveitando da situação de Andrés ter feito um BO contra Suzane, também afirmou que ela não possuía paradeiro definido, não tinha como intimá-la para uma audiência de forma direta. A impressão que ficava é que ela poderia fugir. Após esse pedido, Suzane e os Cravinho voltaram de novo para a prisão. Pouco tempo depois, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo divulgou uma nota de esclarecimentos sobre a transferência de Suzane de Rio Doce para a Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto. De acordo com a nota, a transferência da jovem foi motivada pelo envolvimento da diretoria com a presidiária. Segundo a nota, a diretora permitia que Suzane usasse computador, privilégio que não era concedido às outras presas, o que teria irritado outras detentas e motivado a transferência por motivos de segurança. Ainda segundo a nota oficial, a secretaria determinou o afastamento da diretora de segurança, bem como instauração de procedimento administrativo disciplinar, para apurar o grau de envolvimento e a responsabilidade da funcionária. O julgamento do crime foi realizado somente após 4 anos, em 17 de julho de 2006, com duração de 5 dias de depoimentos e debates. 4 anos após o crime, Suzane e Daniel deixaram de ser namorados para se tornarem inimigos. Primeiro dia. No primeiro dia de julgamento, 17 de julho de 2006, surgiram polêmicas e novas versões para os fatos. Os 3 acusados depuseram. Em seu depoimento, Suzane afirmou que não tinha conhecimento do plano para matar seus pais, concebido e executado única e exclusivamente pelos irmãos Cravinho. Ela também disse que estava muito maconhada quando o crime ocorreu, que conduziu os irmãos para casa sem saber que seus pais iriam ser assassinados e que só se deu conta do ocorrido ao chegar em casa com seu irmão Andrés. Afirma ainda que Daniel era excessivamente ciumento. Fez menção a uma vez em que ela fez uma viagem à Alemanha e foi obrigada a gastar muito com cartões telefônicos, apenas para manter contato com o namorado. Quando Suzane voltou, Daniel disse a ela que não poderia ficar longe dela por tanto tempo e que tinha tentado se matar por causa da ausência de sua namorada. Suzane declarou ter dado a Daniel presentes caros custeados com o dinheiro dos pais. Segundo Suzane, ela presenteava Daniel com DVDs, TVs e bens caros. Ele sempre estava com o dinheiro na carteira, mas era sempre o meu dinheiro, declarou a filha das vítimas do assassinato. Suzane ainda declarou que no clube de aeromodelismo onde ela e seu irmão Andrés conheceram Daniel, ela ficou sendo conhecida como a galinha dos ovos de ouro da família Cravinhos. Outro ponto de conflito foi a perda de sua virgindade. Enquanto ela afirmava ter perdido com Daniel Cravinhos, Daniel disse que ela o perdeu com seu namorado anterior. Segundo o jornal Folha de São Paulo, esta discussão é relevante porque, desta forma, pode cair por terra a principal tese da defesa de Suzane, a de que Daniel exercia um fascínio irresistível sobre isso. Christian, por sua vez, também apresentou novas informações. Segundo ele, apenas seu irmão Daniel teria matado Manfred e Marísia. Christian teria assumido essa responsabilidade por achar que, dessa forma, Daniel passaria menos tempo preso. O réu também insistiu que Daniel e Suzane estavam convencidos a cometer o crime, apesar de suas tentativas de dissuadi-los. De acordo com ele, Suzane teria dito: "Quero matar meus pais hoje." Segundo a promotoria, Christian poderia perder o benefício da redução de pena por ter mudado a versão dos fatos. Já Daniel afirmou, entre outros, que a mentora do crime foi Suzane von Richthofen. De acordo com ele, era de conhecimento geral o péssimo relacionamento entre sua ex-namorada e seus pais. Daniel sustentou que Suzane sofria agressões físicas e verbais, além de abusos sexuais, fato que Suzane negou. Ela classificou sua família como normal, do bem. Por isso, e pela herança, Daniel afirmou que Suzane estaria convencida a matar seus pais. Ele também afirmou ter sido usado pela ex-namorada para dar cabo de seu plano.
A defesa dos irmãos Cravinho acusou Suzane de mentirosa e pediu uma acareação entre os 3 acusados, pedido acatado pelo juiz Alberto Anderson Filho. Essa acareação poderia esclarecer pontos cruciais, como quem foi o mentor e qual o real papel de Suzane no crime. Há controvérsias, por exemplo, se ela teria ou não visto o corpo dos pais. Segundo dia. A parte principal do segundo dia do julgamento, dia 18 de julho de 2006, foi o depoimento de Andreas, irmão de Suzane. A primeira pessoa a ser ouvida, Andreas Albert von Richthofen, afirmou que nem ele e nem a irmã foram vítimas de abusos ou maus tratos por parte dos pais, ao contrário do que disse Daniel Cravinhos. O rapaz classificou a relação de Suzane com Manfred e Marisa como normal, sem conflitos excepcionais. Ele também disse ter sofrido chantagem emocional para que escrevesse um bilhete dizendo que perdoava a irmã e que, na verdade, não a perdoou. Afirmou não acreditar em seu arrependimento e nem em sua intenção de desistir da herança. E disse que ele e Suzane foram influenciados por Daniel Cravinhos a usar maconha. Andreas também admitiu se sentir ameaçado pela irmã. Dizem por aí que ela é psicopata. Eu não sei, mas de uma pessoa assim a gente pode esperar qualquer coisa. Andreas revelou ainda que não consegue fazer uso do dinheiro porque Suzane está complicando o processo. Outra mentira de Suzane teria sido sobre a arma usada no crime. Em seu depoimento, ela disse que a arma era do irmão, o que Andreas negou. Ele disse apenas que Suzane pediu que ele jogasse o objeto fora. A convite do Ministério Público foi ouvida também a delegada de polícia Cíntia Tucunduva Gomes. Ela desmontou a versão apresentada no dia anterior pelos irmãos Cravinho de que apenas Daniel teria golpeado as vítimas. Para ela, as agressões foram simultâneas, pois seria impossível que um dos dois tivessem sido atacados sem que o outro esboçasse reação. Gomes também ressaltou a frieza de Suzane, que se portou de modo desapaixonado desde o princípio. Após confessar o crime, Suzane teria penteado os cabelos e perguntado ao então namorado se estava bonita, antes de ser fotografada e fichada no DHPP, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Foram ouvidos ainda Fábio de Oliveira, agente penitenciário, e Hélio Artesi, pai de uma ex-namorada de Christian, que atestaram o bom comportamento dos irmãos Cravinho. Ivone Wagner, que testemunhou que Suzane tratava mal sua mãe, e o policial militar Alexandre Boto, que estranhou a atitude de Suzane ao chegar à casa dos von Richthofen para verificar o que havia ocorrido. Terceiro dia. No terceiro dia de julgamento, 19 de julho de 2006, os advogados de Suzane tentaram manobrar para incluir novos documentos no auto dos processos. A mãe dos réus Christian e Daniel Cravinhos, Nádia Cravinhos de Paula, prestou um depoimento carregado de emoção. Ela ressaltou o arrependimento e profunda vergonha que os filhos estariam sentindo, apesar de pedir aos jurados punição para todos. Cada um tem que pagar pelo que fez e não pelo que não fez. Afirmou que perdoou a todos, que os pais de Suzane eram agressivos quando bebiam e que de fato abusavam sexualmente da garota, que Andreas era influenciado em demasia por Suzane e que Christian não tinha mais problemas com drogas, pois teria largado 10 anos antes. Reforçando a linha de defesa montada pelo advogado dos filhos, Nádia declarou que Suzane não perdeu a virgindade com Daniel e que Manfred e Marisa bebiam muito e eram extremamente agressivos entre eles e com os filhos. Nádia disse que, quando Suzane tinha que ir para o sítio com os pais, entrava em pânico. Não sei se ela se fazia de vítima, fazendo dele, Daniel, um instrumento, contou a mãe dos Cravinho. Christian e Daniel choraram bastante durante o depoimento. Horas depois, Christian, acredita-se que influenciado pelo depoimento da mãe, mudou seu próprio depoimento, confessando ter golpeado Marisa von Richthofen até a morte. Ele atribuiu a concepção do plano a Suzane. Ela os teria convencido a participar do crime, alegando que com os pais não tinha vida e que Manfred a teria tentado estuprar quando ela tinha 13 anos. Entretanto, manteve as declarações de que teria batido a porta do carro e pisado com mais força, na tentativa de acordar o casal e lhes dar alguma chance de reação. Disse também que, mortos Manfred e Marisa, Suzane o teria acalmado, dizendo: "Você não me tirou nada, você me deu uma nova vida." Ao final do depoimento, Christian chorava muito e foi abraçado pelo pai. O julgamento foi suspenso por alguns minutos e os jurados retirados do plenário. Depois também, Fernanda Kitahara, ex-colega de faculdade de Suzane. Ela confirmou que Suzane e Andreas usavam maconha e que a droga era comprada por Daniel.
diz que sabia de desentendimentos entre Suzane e os pais, ressaltando um caráter controlador por parte deles. Ela tinha horário para voltar para casa, saindo comigo ou com o namorado. Com isso, Suzane teria por várias vezes mentido aos pais para encontrar Daniel. Também disse que Suzane era, em sala de aula, quieta e sem amigos, graças ao ciúme exacerbado de Daniel. E contou que Suzane lhe disse que o namorado era perseguido pelo espírito de um amigo, o nego ou negão. Este afirmava que a acusada teria de escolher entre os pais ou o namorado. Quarto dia. O quarto dia de julgamento, 20 de julho de 2006, começou com a exibição das imagens da perícia realizada no corpo de Marísia. A perita Jane Bellucci fez uso de fotografias para esclarecer a dinâmica dos eventos e a natureza das fotos, tais como a do rosto desfigurado de Manfred, causou desconforto geral. O laudo do IML, Instituto Médico Legal, concluiu que a mãe da ré morreu por traumatismo crânioencefálico causado por instrumento contundente, com vários golpes. De acordo com a análise, a mãe de Suzane teve uma morte agônica, mantendo-se viva por algum tempo. Enquanto essas imagens eram mostradas, os réus, Suzane, Daniel e Christian, permaneceram de costas para o telão, sem em nenhum momento olhar para as fotos. O dia foi reservado ainda para a leitura de depoimentos das testemunhas, ainda na fase processual do caso, e para a exibição da reconstituição do filme e de uma série de reportagens acerca do crime, além dos depoimentos dos acusados. Daniel e Christian choraram copiosamente durante a exibição de suas encenações e pediram para serem retirados do plenário. Suzane não foi vista chorando, apesar das declarações em contrário de seus advogados, e também abandonou o plenário. Para o promotor Roberto Tardelli, entretanto, arrependimento e desespero não diminuem a pena. Os réus divergiram sobre quem ficou responsável por desarrumar a biblioteca da casa na simulação de roubo, e sobre o momento em que pegaram uma garrafa de água para jogar na cabeça das vítimas. Também foram lidas cartas de amor trocadas por Daniel e Suzane. Enquanto o rapaz se emocionou a ponto de ser retirado do plenário, Suzane demonstrou constrangimento e desconforto, especialmente nos trechos em que ela chama Daniel de meu maridinho e outros apelidos similares que arrancaram risos do público, mantendo sua cadeira afastada das dos irmãos. Para o promotor Tardelli, o comportamento dos réus ressalta a frieza de Suzane e o descontrole emocional de Daniel. A promotoria disse que iria tentar provar que o crime foi inteiramente planejado e que nenhum dos acusados foi induzido. Eles lembraram, entre outros fatos, que logo após o crime, Daniel e Suzane protagonizaram cenas de amor na delegacia, enquanto Christian foi a um churrasco, viajou e comprou uma moto. Quinto dia. No último dia de julgamento, dia 21 de julho de 2006, foram realizados os debates entre acusação e defesa e, após a decisão do Ministério Público de se abrir mão do tempo reservado para a réplica, os jurados se reuniram para decidir o futuro dos réus. A advogada Girlane Jabu tentou convencer os jurados a derrubar as qualificadoras colocadas pelo Ministério Público contra Christian e Daniel. Ela alegou que Christian não podia ser acusado de duplo homicídio, já que ele matou apenas Marísia. Disse que não houve motivo torpe, já que ele não tinha rancor das vítimas. Alegou, por fim, que não houve motivo cruel. O laudo do Instituto Médico Legal, IML, atesta que Marísia morreu por traumatismo craniano e não pela toalha colocada em sua boca. Quanto a Daniel, Gislaine lembrou que, desde a reconstituição do crime, o réu afirmou ter tentado acordar Manfred após tê-lo golpeado, sacudindo seu braço e passando uma toalha por seu rosto. Os advogados também argumentaram que as acusações de fraude e furto não procediam, já que Christian teria ficado com o dinheiro e as joias a pedido de Suzane. Os promotores Roberto Tardelli e Nadir de Campos Júnior pediram ao júri a condenação dos réus. A promotoria acusou a defesa de Suzane de preconceito social, quando esta afirmou que a menina milionária, que vivia alheia à realidade no mundo de conforto material e que não tinha motivos para cometer um crime, foi facilmente convencida por Daniel a fazê-lo, já que ele, vindo de uma família mais humilde e tendo um histórico de criminalidade e uso de drogas, tinha maior propensão a cometer um crime. Ao ser acusado pelo promotor de justiça Nadir de Campos Júnior, Daniel Cravinhos teve uma crise de choro e foi abraçado pelo irmão Christian. Ambos foram retirados do plenário. Suzane, por sua vez, permaneceu no plenário de cabeça baixa, sem esboçar reação. Os 4 homens e 3 mulheres que compuseram o júri se reuniram por volta das 22 horas,
no Fórum da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Eles responderam a um questionário em que julgavam se cada um dos réus era culpado em 12 itens. As respostas possíveis eram sim e não. No caso dos irmãos Cravinho, as questões eram, entre outras, se houve motivo torpe, se o meio usado foi cruel, se houve possibilidade de defesa das vítimas e se havia atenuantes. No caso de Suzane, em 6 perguntas, os jurados deveriam decidir se ela agiu ou não sobre coação dos irmãos Cravinho. Com base nos questionários, o juiz Alberto Anderson Filho, presidente do primeiro tribunal do júri, estabeleceu e divulgou a sentença. O tribunal do júri condenou Suzane Richthofen e Daniel Cravinhos a 39 anos de reclusão, mais 6 meses de detenção, pelo assassinato do engenheiro Manfred e da psiquiatra Marisia von Richthofen, mortos a pauladas no dia 31 de outubro de 2002, na residência deles, no bairro Nobre do Brooklyn, em São Paulo. A pena base foi de 16 anos, mais 4 pelo agravante, para cada uma das mortes. Ambos tiveram sua pena reduzida em 1 ano. Suzane, por ser na época menor de 21 anos, e Daniel, graças à confissão. Já Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos de reclusão, mais 6 meses de detenção. Sua pena base foi de 15 anos, mais 4 pelo agravante, também para cada uma das mortes. Ele também teve sua pena reduzida em 1 ano por ter confessado o crime. Mesmo condenados a quase 40 anos, a lei brasileira só permite que um condenado fique preso por no máximo 30 anos. A sentença só foi anunciada às 3 horas da madrugada, no dia 22 de julho de 2006, pelo juiz Alberto Anderson Filho, que presidiu o julgamento iniciado no começo da semana, no dia 17. Os condenados ainda podiam recorrer, mas não puderam aguardar em liberdade. Também não podiam ser submetidos a novo júri, pois as penas foram inferiores a 20 anos por homicídio praticado. O advogado de defesa de Suzane Richthofen, Mauro Otávio Nassif, disse que saía muito triste do tribunal e que não iria recorrer do resultado, mas que tentaria reduzir a pena da cliente. Suzane chorou após saber que havia sido condenada a quase 40 anos de prisão. A informação veio do seu advogado Mauro Otávio Nassif, segundo o qual ela não gritou, mas chorou de cair lágrimas. O julgamento dos réus foi encerrado, com a sentença lida pelo juiz Alberto Anderson Filho. Em pé, de frente para o juiz, Daniel, Christian e Suzane, alinhados nessa ordem, foram informados de suas sentenças. Todo o auditório lotado acompanhou também de pé o final do júri mais esperado de São Paulo. Logo após o anúncio da sentença pelo juiz, Suzane sentou e arriou completamente o corpo, ficando com a cabeça no joelho. Uma de suas advogadas, Eleonora Nassif, se aproximou e beijou a cabeça da jovem. Em seguida, os 3 foram levados para a carceragem do fórum. Ao longo dos 5 dias de julgamento, ela ficou sentada com o pescoço inclinado, com o queixo enterrado no peito e os cabelos cobrindo o rosto. Suzane foi levada novamente à penitenciária do Rio Doce, mas ficou lá por pouco tempo, sendo transferida logo em seguida. Ao chegar, a loira foi hostilizada pelas presas porque gozava de privilégios no local e por causa da natureza do crime cometido. Também foi hostilizada pelos funcionários, já que as regalias da criminosa famosa vazaram para a imprensa, provocando o afastamento de parte da direção do presídio. Como punição, Suzane foi transferida para a penitenciária feminina de Ribeirão Preto. Já na penitenciária, a loira se reencontrou com Maria Bonita novamente. Com medo da detenta, que a ameaçava constantemente, teve de formalizar uma denúncia à direção do presídio para evitar o cruzamento constante com a rival, temendo um ataque repentino. O pedido resultou na transferência de pavilhão de Maria Bonita. Já em Ribeirão Preto, Suzane se envolveu em outro escândalo, dessa vez envolvendo o promotor Eliseu José Bernardo Gonçalves. Em setembro de 2006, quando detentas da penitenciária enviaram cartas denunciando possíveis maus-tratos na cadeia, o promotor Eliseu José fez uma visita. Segundo ele, elas diziam que ficavam trancafiadas 22 horas por dia, que não podiam fazer trabalhos manuais na cela. Investiguei e instaurei um inquérito civil. Era meu dever. Em dezembro do mesmo ano, o promotor contou ter ido à penitenciária 2 vezes para averiguar as denúncias. Lá, disse ter visto Suzane uma vez. Ela foi a que mais reclamou das condições. Em 5 de janeiro de 2007, segundo Gonçalves, a presa foi à promotoria para dar um depoimento formal sobre o caso. Ela ficou no meu gabinete umas 9, 10 horas. Tive que pedir um lanche para ela porque a penitenciária não trouxe comida, disse o promotor, que tem 19 anos de carreira.
Segundo ele, a permanência da presa foi longa porque ela chorou e queria voltar atrás nas suas declarações. No dia 15 do mesmo mês, ocorreu o problema. De acordo com o depoimento de Suzane, o promotor teria se encontrado a sós com ela 2 vezes em seu gabinete, enquanto ela estava na penitenciária de Ribeirão Preto. A detenta contou que, na primeira vez que esteve sozinha com o promotor, ele teria perguntado do que ela precisava. A resposta, segundo a jovem, foi a de que ela queria ligar para uma amiga e Gonçalves teria dito que ajudaria. No segundo encontro, o promotor teria declarado seu amor, colocando inclusive uma trilha sonora romântica. Gonçalves nega todas as acusações. Eu nem tenho aparelho de som aqui, afirmou ele, que também negou ter escrito poesia a Suzane. Poesia? Não sou poeta. Essa história da música e da poesia são inverdades. Gonçalves informou não ter ideia do motivo do porquê Suzane denunciou por assédio. Muito me surpreendeu a conduta dela. Em momento algum fiz algo para prejudicá-la. Elas, presas, me pediram para regularizar a situação, para investigar. O promotor Eliseu José Bernardo Gonçalves, de Ribeirão Preto, foi punido com uma suspensão de 22 dias pela Corregedoria do Ministério Público Estadual, depois de uma denúncia de assédio feita por Suzane. Esse episódio acabou com meu relacionamento, revelou o promotor, que tinha uma união estável com a mulher. Sempre ficou uma dúvida por parte dela, completou ele sobre a desconfiança da então parceira depois das denúncias de Suzane. Nunca mais quero ouvir falar dessa moça, mas não sinto raiva, afirmou Gonçalves, sempre se referindo à presa como moça. Após esse escândalo, Suzane von Richthofen foi transferida da penitenciária feminina de Ribeirão Preto para a unidade de Tremembé, no Vale do Paraíba. A remoção ocorreu 2 semanas após a divulgação de que Suzane estava sendo ameaçada de morte. A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária informou que a transferência foi de rotina. Suzane foi para a mesma cidade onde estavam presos os irmãos Daniel e Christian Cravinhos, também condenados pelo crime. Não é fácil ir para Tremembé. A seleção é rigorosa. O primeiro pré-requisito para passar pelo crivo é ter cometido atrocidades rejeitadas pela comunidade prisional, como estupro, executar refém, feminicídio, infanticídio, corrupção ou matar membros da própria família. Ser autor de crime de impacto da mídia também é garantia de um colchão no local. Advogados, médicos, pedófilos, ex-policiais, ex-promotores, jornalistas e políticos figuram na lista da clientela preferencial de Tremembé. Um dos maiores atrativos de Tremembé é que o local não abriga qualquer membro de facção criminosa, o que reduz a quase zero os crimes de extorsão ou casos de rebelião ou motins. Como o sistema lá é diferenciado, 75% da população carcerária trabalha com remuneração sem pôr os pés para fora da cadeia. Nas penitenciárias de Tremembé, há empregos em ateliê de corte e costura, de reforma de carteiras escolares e usinagem e montagem de torneiras. Além das vagas para trabalhos internos, cada prisioneiro recebe um salário mínimo mensal e também usufruem de um benefício mais generoso. Afinal, para cada 3 dias que os criminosos trabalham, 1 é abatido da pena. O presídio, além das regalias, também ganhou a alcunha de o Presídio dos Famosos. A lista de celebridades criminosas que estão ou passaram por lá incluem o médico Roger Abdelmaci, o ex-goleiro Edson Choube Nascimento, o Edinho, filho do rei Pelé, o ex-senador Luiz Estevão, o jornalista Antônio Marcos Pimenta das Neves, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, Lindenberg Alves Fernandes, Elise Matsunaga, além de Suzane e os irmãos Cravinho. No livro do jornalista Ulisses Campbell, onde conta mais sobre a história de Suzane, descreve que logo na entrada principal do Tremembé II, onde ficam os ilustres presos do gênero masculino, há uma frase de autoria desconhecida, que os convida para uma reflexão. Esse presídio só recebe o homem, o delito e o seu passado fica nessa portaria. O jornalista explica que existe uma mensagem subliminar contida nesse aviso, que servem tanto para os presos da ala masculina quanto para as carcerárias da ala feminina. Recomenda-se, durante a convivência, nunca perguntar o que o colega fez de errado. Pela etiqueta do presídio, deve partir do próprio criminoso a iniciativa de falar de si. A princípio, quando questionados, eles respondem com o número do artigo do Código Penal, correspondente ao delito. Os detalhes sobre as barbaridades cometidas só são expostas após os presos criarem certa intimidade. Mas o passado obscuro de cada um não fica muito tempo escondido, afinal, como o próprio Campbell diz, todo mundo sabe da vida alheia.
Dentro de Tremembé, Suzane, já com 24 anos e depois de passar por 3 casas penais, já estava esperta para sobreviver a qualquer coisa. Conhecia os truques, sabia fazer intrigas, conchavos e amizades com as pessoas certas para ter qualidade de vida e vantagens pessoais atrás das grades. Nos momentos apropriados, mostrava-se frágil, recorrendo à voz infantil, sua marca registrada. Também lançava a mão do tom firme quando precisava de veneração. Um dos exemplos do desenvolvimento cognitivo de Suzane vem dos estudos. Em abril de 2016, a presa foi aprovada no vestibular para o curso de administração da Universidade Anhanguera de Taubaté, mas não se matriculou por medo de represálias. No ano seguinte, Suzane tentou mais uma vez fazer o curso superior. Foi pré-selecionada para obter empréstimo pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, do governo federal para cursar administração na Faculdade Deoniana de Taubaté. Também alegando medo de represálias na rua e na sala de aula, Suzane preferiu mais uma vez ficar em casa, isto é, na cadeia. No cárcere, a assassina passou a usar o intelecto como estratégia de sobrevivência. A primeira delas foi fazer amizade com as detentas. A primeira a estreitar os laços com Suzane foi Luciana Albergue das Dores. Dentro da prisão conheceu também Sandrão, de 25 anos na época. Lésbica, alta, robusta, agressiva e de braços musculosos, era considerada a capitã de Tremembé. Suzane aproximou-se de Sandrão na expectativa de ser protegida. E após um tempo, elas começaram um relacionamento amoroso. A loira chegou a vencer na justiça o direito de regime semiaberto, mas negou porque teria de ser transferida de unidade e assim ficaria longe da amada. As duas chegaram a assinar um documento pedindo para morarem juntas no presídio, a chamada Cela dos Casais. Sandra e Suzane chegaram a se casar em outubro de 2014 e contaram com detalhes sobre a cerimônia para o Gugu Liberato. Gugu Liberato balançou as notícias em 2015 quando exibiu na Record TV uma entrevista exclusiva com Suzane von Richthofen. A reestreia de Gugu nas telas, que ficou 2 anos afastado da emissora, foi acompanhada de rumores de que o apresentador teria pagado pela conversa. Durante a entrevista, pela primeira vez, ela confessou ter ajudado a planejar o assassinato dos pais. Não sou a única mentora intelectual, foi uma concordância de ideias, mas eu fiz a minha parte, eu ajudei a planejar. O Christian é quem sabia um pouco menos do que iria acontecer. Não foi decidido na véspera, foi planejado com antecedência, contou a loira. Ela também revelou como conheceu Daniel Cravinhos, seu namorado na época do crime. Os dois se viram pela primeira vez aos 14 anos de idade. Ele era instrutor de aeromodelismo no Parque Ibirapuera. Meu irmão, Andrés, ganhou um avião e começou a fazer aulas, disse Suzane. A entrevista exclusiva de Gugu teria sido feita mediante uma transferência de R$120 mil para uma conta de Suzane, de acordo com o jornalista Ulisses Campbell em matéria do jornal A Globo. Suzane nega que tenha sido remunerada. O apresentador teria dado ainda 3 máquinas de costura para Suzane e Sandrão. Porém, como nem tudo é flores, o relacionamento de Sandrão e Suzane chegou ao fim e rendeu até mesmo um divórcio litigioso. O motivo foram as 3 máquinas de costura avaliadas em R$12 mil. A partir desse ponto, a história passa a ter 2 versões. Suzane sustenta que Gugu deu as 3 máquinas a ela e não a Sandrão. Como não recebe visita de qualquer parente e não possui até hoje nenhuma referência familiar, a acusada pediu que o presente ficasse na casa do irmão de Sandra, na cidade de Mogi das Cruzes. Pelo combinado, Suzane disse que assim que começasse a sair da cadeia no regime semiaberto, pegaria as máquinas para montar o seu tão sonhado ateliê de costura. Sandra, que já estava no regime aberto, relata outra coisa. Diz que Gugu deu as máquinas a ela porque foi graças ao seu empenho que a histórica entrevista ocorreu. Ela lembra que Suzane não queria falar de jeito nenhum. A produção do programa entrou em contato comigo e me pediu para convencê-la da entrevista, conta Sandrão. Ela confirma ter recebido as máquinas, mas nunca disse se elas estariam sendo usadas. Suzane, que estava solteira e sem máquinas dentro da prisão, continuou a fazer amizades com as detentas e a aumentar seu poder lá dentro. Em determinado momento, se envolveu com Rogério Albergue, um marceneiro de 36 anos na época. O relacionamento teria começado em 2016. Rogério Albergue era irmão de uma presidiária amiga de Suzane e já demonstrava interesse durante as visitas. Mas Suzane só teria entrado no relacionamento após a justiça avisar que ela deveria ter um endereço fixo para migrar ao regime semiaberto.
Assim, os dois iniciaram um namoro e a presidiária deu o endereço dele para poder passar as saídas do local. Suzane teria ficado com Rogério até meados de 2020. Segundo informações da revista Época, Rogério Albergue, ex-namorado de Suzane, colocou um ponto final na relação após ter descoberto que ela mantinha escondido uma conta bancária com o valor de R$120 mil. O dinheiro seria fruto de uma entrevista que a presidiária concedeu ao Gugu Liberato em 2015. O teste de Rorschach. Condenada a 39 anos de prisão, Suzane constantemente desperta o interesse da mídia e do público por seu comportamento enquanto cumpre pena. Em 2018, quando existia a possibilidade de que ela cumprisse o restante de sua sentença em liberdade, um teste de Rorschach foi aplicado para auxiliar no entendimento de ela oferecer ou não ameaça a outras pessoas. O exame foi um pedido do Ministério Público para corroborar a decisão de permitir ou não a reintegração de Suzane à sociedade. O parecer do Ministério Público foi contrário à progressão da pena, porque, com base nos resultados do teste, considerou que ela apresenta risco potencial à sociedade, devido à sua dificuldade em avaliar o resultado de seus atos. Na época, a imprensa divulgou que o teste ainda identificou que Suzane apresenta comportamento egocêntrico e narcisista, não sentindo culpa ou remorso por suas ações no passado. Além disso, a avaliação apontou comportamento infantil, imaturo e falta de capacidade de autocrítica. 4 anos antes, em 2014, ela já havia sido submetida ao teste de Rorschach, quando seu regime poderia progredir para o semiaberto. Naquele ano, os resultados foram semelhantes, indicando egocentrismo elevado, conduta infantilizada, possibilidade de descontrole emocional, personalidade narcisista e manipuladora, agressividade camuflada e onipotência. Após 20 anos, Suzane deixou a prisão, 2 décadas após ter confessado planejar o assassinato dos pais. Suzane conseguiu a progressão da pena para o regime aberto. Após pouco mais de 20 anos presa, Suzane, com 39 anos, foi solta na quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. No regime aberto, Suzane cumprirá o resto da pena fora da prisão, ficando sem vigilância, e pode trabalhar, estudar ou exercer atividades autorizadas, mas deve permanecer recolhida durante a noite e em dias de folga no endereço que foi designado. Ela não pode ainda deixar a cidade onde reside sem autorização judicial. Precisa cumprir os horários de trabalho e deve se apresentar à justiça quando determinado. Desde 2015, ela cumpre pena em regime semiaberto, no qual podia deixar o presídio durante o dia para trabalhar ou estudar, mas tinha que voltar à noite para a penitenciária. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão que determinou a soltura de Suzane. De acordo com o próprio, a defesa de Suzane fez o pedido de progressão de pena e, durante o processo, o órgão solicitou que ela fizesse um teste criminológico. O resultado do teste foi favorável e indicou que Richthofen estava apta a receber o benefício e conquistar o regime aberto. Apesar do resultado positivo, o Ministério fez um novo pedido à Justiça, solicitando um teste mais detalhado. Mas até então, Suzane segue livre.